Graça e paz a todos. Nós iremos aqui abordar um assunto muito sério, muito importante, onde nós iremos falar sobre a água que Cristo transformou em vinho. É muito sério o que nós iremos registrar aqui através desse vídeo. Eu inicio esse assunto com um conselho de uma mãe que está registrado no capítulo 31 de Provérbios. Essa mãe aconselhou o seu filho a não beber bebida que continha álcool, ou seja, vinho alcoólico. Então, se temos aí um conselho de uma mãe aconselhando a um filho a não beber vinho alcoólico, já entendemos que isso não é bom quando ingerimos bebida que contém álcool. A bebida alcoólica ou qualquer bebida que contém álcool, ela causa tragédia. E baseado neste conselho que esta mãe deixou para o seu filho, eu também dou um conselho que não é bom ingerir bebida alcoólica ou qualquer bebida que contenha álcool. Esse conselho que eu estou dando para vocês é de um ex-alcoólatra. Eu bebia muito ao ponto de cair nas calçadas, se machucar, se ferir. Eu chegava a beber só na segunda-feira 1 litro de dreia com 12 limões. Então, quem está falando aqui sabe e conhece do assunto, porque este aqui que vos fala, ele foi um usuário de bebidas alcoólicas. Ingerir qualquer bebida alcoólica é um perigo, é ruim, não é bom. Nós temos no capítulo 9 de Gênesis relatado que Noé, ele se embriagou com o vinho que continha álcool e ali causou problema. Nós temos também no capítulo 5 de Efésios, aonde Paulo ele diz para não se embriagar com vinho alcoólico aonde há contenda. Então, com isso, meus queridos, nós já temos uma noção que beber vinho alcoólico ou qualquer bebida alcoólica prejudica. Há muitas tragédias através da bebida alcoólica, acidentes, mortes, pessoas que ficaram com problemas físicos, mentais, por causa de acidentes envolvendo a bebida alcoólica. Iniciamos esse vídeo assim para que possamos rever os nossos conceitos. Alguns que dizem que beber só um pouquinho não faz mal. Outros dizem que não há problema beber uma taça de vinho. O problema está na embriaguez. Alguns dizem isso, só que talvez estes que dizem isso ainda não analisou todo o contexto, ainda não aprendeu realmente quantos tipos de vinho existe na Bíblia e por isso precisa-se rever estes conceitos. Nós iremos deixar aqui registrado e provado que a água que Cristo transformou em vinho não foi um vinho alcoólico. Iremos provar isto aqui. Pedimos a todos vocês que vocês leiam, analisem todo o contexto antes de chegarmos em um veredito comum. Ler um versículo isolado e dizer que não tem problema beber um pouco de vinho que contém álcool é muito perigoso sem antes saber de todo o contexto. Ficará registrado aqui com base no capítulo 2 de João, que aquele vinho que Cristo transformou não era um vinho alcoólico. Antes de analisarmos o capítulo 2 de João, aonde fala que Cristo transformou água em vinho, acompanhe aí um estudo explicando sobre os tipos de vinho e daqui a pouco eu volto para nós continuarmos esse nosso assunto. Vamos discutir um assunto delicado: o uso do álcool e as escrituras sagradas, especialmente o vinho. Cristãos que seguem os preceitos bíblicos podem beber moderadamente?
De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, não há vantagem alguma em consumir álcool. No mundo, o uso prejudicial de bebidas alcoólicas está relacionado com 22% dos suicídios, 22% da violência interpessoal, 15% das lesões causadas no trânsito, 30% dos cânceres de boca e garganta, 25% das pancreatites, 12% dos casos de tuberculose, 10% dos cânceres de intestino grosso, 8% dos cânceres de mama, 8% das doenças cardíacas e 50% dos casos de cirrose. Para aqueles que provavelmente têm a Bíblia como conduta de fé e prática, provavelmente não precisariam passar por uma experiência como esta para rejeitarem completamente um copo de cerveja ou uma taça de vinho. Basta seguir os conselhos que estão aqui na própria palavra de Deus. Quer ver? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 20, verso 1. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Isaías 5, 22. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, verso 18. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Provérbios 23, 29 e 30. Estes textos parecem claros. Existem, porém, dois problemas que precisamos reconhecer. O primeiro é que muitos teólogos, ao lerem estes e outros textos bíblicos, chegam à conclusão de que a Bíblia não proíbe a bebida nem prescreve a abstinência, salvo em alguns casos. O que ela condena é a embriaguez. Noutras palavras, desde que se beba com moderação, não se pode dizer que aquilo seja um pecado prescrito nas Escrituras. Um texto muito usado para sustentar esta ideia é o que está em Eclesiastes, capítulo 10, verso 19, que diz: O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isto tudo se paga com dinheiro. A ideia é que as bebidas alcoólicas estão ligadas à alegria, são agradáveis e podem animar uma festa. O que se precisa é de moderação. O segundo problema com esse tema está no próprio comportamento de Jesus, que aparentemente bebia vinho. Pelo menos é o que deduzimos da leitura de Lucas, capítulo 7, versos 33 e 34. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinhos, amigo dos publicanos e dos pecadores. E então, como entender isto? Optamos pela abstinência ou pelo ato de beber moderadamente? Antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, deixe-me dizer uma coisa para você. Ainda que exista uma ou outra afirmação popular de que beber uma taça de vinho por dia traz benefícios ao coração ou que beber moderadamente é seguro, saiba que nem todos os médicos concordam com isto. Aliás, a coisa não é bem assim. De acordo com o Dr. Michael Mosley, consultor médico da BBC de Londres, qualquer quantidade de álcool que você ingerir irá provocar um aumento nos riscos de desenvolver algumas formas de câncer, particularmente o câncer de mama, incluindo algumas ocorrências mais raras da doença, em partes do corpo, como a cabeça, o pescoço e a garganta. É claro que esses riscos são menores quando se bebe moderadamente, mas eles tendem a crescer rapidamente conforme avance a ingestão de drinks. Sobre a questão de que beber vinho faz bem ao coração, o Dr. Mosley, entrevistando vários outros especialistas, concluiu que a verdade é que as uvas e, por consequência, o vinho têm uma substância chamada resveratrol, que, segundo estudos, diminui os níveis de um tipo de colesterol que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos e, no limite, causar obstruções e doenças cardiovasculares. O problema, segundo os especialistas, é que esse benefício só é alcançado se o consumo for numa quantidade muito grande de vinho,
e os malefícios desse hábito seriam muito grandes, aliás, tão sérios, que incluiriam todos os riscos de cânceres que eu acabei de mencionar. Portanto, esta vantagem se tornaria pequena diante de tantos malefícios. De fato, segundo o professor Tim Stockwell, diretor do Centro de Pesquisa sobre Dependência Química da Universidade Victoria, no Canadá, há pelo menos 60 diferentes formas do álcool te fazer mal ou te matar. E não apenas por meio de doenças óbvias, como as de fígado. O consumo de bebida alcoólica em qualquer quantidade aumentaria o risco de mulheres desenvolverem câncer de mama. Teríamos 10% a menos de mortes no mundo por causa dessa doença se ninguém bebesse. Bem, a conclusão que tiramos de tudo isto é que não há vantagem bioquímica alguma no hábito de beber. O máximo que o consumo moderado pode trazer são eventuais, repito, eventuais benefícios sociais. Mas, voltamos à pergunta. E quanto à Bíblia? O que ela, de fato, defende e o que ela condena? Pois bem, vamos ver então o que o texto bíblico diz. Esta é a palavra mais comum na Bíblia para vinho, se lê oinos. O dicionário afirma que oinos é um termo geral para vinho e podemos classificar isto como se referindo tanto ao vinho fermentado ou embriagante, quanto ao suco de uva natural ou não fermentado. Nesse caso, oinos é definido pelo contexto, que ajudará a definir qual dos vinhos a palavra se refere. Aristóteles, por exemplo, escreveu no Tratado Meteorológica o seguinte: alguns tipos de vinhos, oinos, como por exemplo o vinho não fermentado, gléukos, se solidificam quando fervidos. Como você pode ver, Aristóteles claramente usa a palavra oinos para falar de um suco de uva ou de um vinho não alcoólico. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Anacreonte foi um poeta lírico grego que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele era conselheiro de Polícrates, o tirano de Samos. Num dos seus odes gregos ele diz: esprema a uva, deixe sair o vinho, oinos. Ora, este vinho que o poeta fala, aquele que sai imediatamente da uva espremida, não pode ser outro senão o suco de uva natural e não o vinho fermentado. Nicandro, que viveu no 2º século a.C., também escreve a respeito de espremer uvas, e ele chama de oinos o suco daí produzido. Estes são apenas alguns exemplos, mas eu poderia dar outros. Agora, como eu falei, a palavra oinos pode referir-se tanto ao vinho fermentado ou alcoólico, quanto ao suco de uva. É o contexto que determina. Por exemplo, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5, verso 18, é claro que estava se referindo ao vinho alcoólico. Por outro lado, quando lemos no Apocalipse, capítulo 19, verso 15, Cristo pisando o lagar do vinho da ira de Deus, evidentemente estava falando de um vinho, a princípio, não fermentado, pois é aquele vinho recém-espremido com os pés. Agora, antes de falar dos termos hebraicos e aramaicos para vinho no Antigo Testamento, é importante lembrar o seguinte: por volta do ano 200 a.C., os judeus fizeram uma tradução grega do Antigo Testamento, a qual chamaram Septuaginta. Pois bem, nesta versão grega dos judeus, eles usaram o termo oinos para traduzir diferentes palavras hebraicas, tanto referentes ao vinho fermentado quanto ao suco de uva, o que permite concluir que os autores, tanto do Antigo Testamento como os do Novo Testamento, aqueles que escreviam em grego, claramente entendiam que oinos, fora do contexto, poderia ser um termo dúbio. Noutras palavras, vinho na Bíblia não é exatamente em todos os termos, em todos os textos, um vinho alcoólico, como muitos imaginam. Agora, é claro que existem também outras palavras gregas mais raramente usadas e que são inequívocas para falar do vinho fermentado ou não fermentado. Por exemplo, gleukos, que aparece em Atos 2, verso 13, e síquera, que aparece em Lucas, capítulo 1, verso 15. No Antigo Testamento, temos o termo aramaico ramar, que aparece em Esdras, capítulo 6, verso 9, e Daniel, capítulo 5, 1 a 4. O contexto ali não deixa dúvida de que se trata de uma bebida fermentada, uma bebida embriagante.
Também no Antigo Testamento existem várias outras palavras para falar do vinho e muitas são claramente referentes à bebida alcoólica. Por isto, não preciso me delongar nelas, mas vamos falar das principais. Yain e Tirosh. Yain é a palavra que mais aparece no Antigo Testamento, em pelo menos 140 passagens. Como oinos, ela também é dúbia e pode significar tanto o vinho alcoólico como o suco de uva. Novamente, é o contexto que vai nos dizer o seu significado. Por exemplo, em Gênesis capítulo 9, verso 1, diz que Noé, bebendo do vinho Yain, embriagou-se, portanto, era um vinho alcoólico. Mas em Lamentações capítulo 2, verso 12, fala de meninos e crianças de peito, carentes de pão e vinho, novamente Yain. Logicamente, só poderia estar falando do suco de uva não fermentado, pois o vinho não seria dado a crianças. Os hebreus também tinham a palavra Tirosh para referir-se desta vez exclusivamente ao suco de uva não fermentado. Esta, inequivocadamente, não se refere a uma bebida embriagante. Agora, voltando a falar da versão grega da Septuaginta, ambas as palavras Tirosh e Yain são traduzidas por oinos, o que torna o termo ainda mais dúbio, um tanto confuso. Mas e quanto a textos em que Deus parece falar bem do vinho? A palavra que aparece ali não é Tirosh, vinho não fermentado, e sim a dúbia palavra Yain. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, verso 7, é um desses textos. Ali diz: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com coração contente, pois há muito Deus se agrada das tuas obras. Como resolver esse texto tão complicado? Bem, aqui podemos então dar duas respostas. A primeira seria de que, como o termo é dúbio, não podemos afirmar que Deus esteja sugerindo beber esse ou aquele tipo de vinho. Além disso, o fato de alguns patriarcas como Noé e Ló terem se embebedado em determinadas ocasiões não prova o endosso divino a essa prática. Existiam outros costumes antigos, como por exemplo a poligamia, que era tolerada por Deus, mas não sancionada por ele. O mesmo Antigo Testamento que menciona esses casos de embriaguez também faz advertências sérias contra a bebida e você as viu no começo desse programa. Arão e seus filhos, os sacerdotes, foram estritamente proibidos por Deus de beber vinho ou bebida forte ao entrarem no tabernáculo para ministrar diante do Senhor. Você pode ver isso em Levítico capítulo 10, verso 9. Os nazireus também eram igualmente proibidos de ingerir vinho enquanto estivessem debaixo do voto. E os recabitas viveram um exemplo digno de nota de abstinência permanente do vinho, aderindo estritamente ao mandamento do seu ancestral Jonadab, que ordenou aos seus descendentes não tomarem vinho, se manterem longe do álcool. Você pode ler isso em Jeremias, capítulo 35, verso 2, 5, 8 e 14. A segunda resposta, complementando a primeira, refere-se ao costume pagão de beber vinho. Embora não tenhamos todos os detalhes da história, podemos afirmar que tanto os que viviam na Mesopotâmia quanto no Egito e Canaã apreciavam muito bebidas alcoólicas, especialmente cerveja e outros derivados da destilação de cereais envelhecidos. Como se vê nessa pintura, até as crianças bebiam cerveja regularmente ao lado de suas mães no Antigo Egito. Nesse outro quadro, uma jovem princesa é servida por outra escrava. Na Suméria, Babilônia e também entre os filisteus, temos indício de que bebidas alcoólicas eram servidas com regularidade até para as crianças, e junto com esse costume vinha a violência, a promiscuidade e o vinho, legitimados por festivais religiosos como o festival de Hathor no Egito e de Enki e Anana na Suméria, festivais que Deus proibia. Em vários quadros egípcios, os deuses e nobres aparecem bebendo ao mesmo tempo. O cenário também repete-se na arte produzida na antiga Mesopotâmia. O deus sumeriano Enki, por exemplo, estava bêbado quando deu seus mandamentos a Inanna. Jamais encontraremos o Deus de Israel sob essa circunstância de embriaguez que era típica das divindades pagãs.
Aliás, esta é uma singularidade que deve ser notada, pois enquanto os demais deuses bebiam e se embriagavam, Javé é apresentado como um abstêmio, alguém que nunca, jamais perde a sua consciência. Agora, duas coisas ficam claras nesse cenário. A primeira é que Israel copiou alguns comportamentos pagãos, porém sem a aprovação de Deus. Este é um jarro de filtrar cerveja feito por filisteus. Agora, compare com esse outro feito por israelitas. Note como estes copiaram a arte dos vizinhos pagãos. A segunda coisa que se nota é que mesmo no mundo fora de Israel, havia ocasionalmente pensadores que protestavam contra a embriaguez e o costume de beber socialmente. Tanto na literatura egípcia quanto na grega e também romana, encontramos gente que desaconselhava o uso do álcool e também desaconselhava as orgias que se faziam tomados por ele. Xenófanes, Platão, Aristóteles, Zênon foram apenas alguns dos que criticavam duramente a embriaguez vista especialmente nos cultos de Baco ou Dioniso. É claro que a maior parte deles fala da moderação e não da abstinência, mas isto por uma razão muito simples. Eles não poderiam viver sem o vinho. E sabe por quê? No período greco-romano e também nos dias do Novo Testamento, o vinho era essencial para várias atividades. O tratamento de feridas, a anestesia, a asepsia de machucados e instrumentos médicos, remédio e purificação d'água envolviam o uso do vinho. Se você ler a literatura da época, perceberá que não havia naquele tempo os processos de filtragem que hoje conhecemos e o vinho era, portanto, a melhor forma de descontaminar a água de certas impurezas. Desta forma, havia o hábito de se adicionar vinho à água para higienizá-la e matar as bactérias. E como isto não era um luxo ou um vício, e sim uma necessidade, esta mistura diluída de água e vinho era servida até às crianças, também aos servos, aos soldados, aos escravos, enfim, a todas as pessoas. Nesse contexto, mesmo que um pequeno nível de álcool os deixasse levemente embriagados, ao menos dessa maneira não ficariam doentes. E quanto tempo durou tudo isto? Muitos e muitos séculos. E como era este vinho? Um fermentado ácido, às vezes no limite do vinagre. Antes de você fazer careta pensando nesse gosto, lembre que talvez a humanidade deva ao vinho a sua sobrevivência ao longo da história. Provavelmente esta foi a razão de Paulo aconselhar Timóteo a não tomar apenas água, mas um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. Ou seja, Paulo estava aconselhando o seu discípulo a purificar a água antes de bebê-la, o que, aliás, mostra que Timóteo era abstêmio. Caso contrário, não teria sentido tal conselho dado por Paulo. Provavelmente por esta razão e para evitar a embriaguez, os gregos e os romanos tomavam vinho misturado com água. Beber vinho puro era considerado primitivo por eles. Tanto é que veja o que escreveu Caio Valério Cátulo, um promíscuo poeta erótico do primeiro século a.C. Ó garoto que serve o vinho de idosos senis, traga copos mais encorpados. Assim ordena Postúmia, a senhora dos vinhos. Uva alguma é tão suculenta quanto ela. Mas afasta-te, ó água, pois és a ruína dos vinhos. Vá para longe. Os filósofos podem até te apreciar, mas aqui quem manda é o filho de Sêmele, e ele quer vinho puro. Postúmia era uma expressão para referir a antigos patrícios de Roma que com frequência ocupavam cargos altos da magistratura e escreviam as leis. Daí a ironia do poeta promíscuo. O normal, como eu disse, não era isto, era diluir o vinho em água. Tomar vinho puro era sinal de primitividade ou de perda de compostura, de senso do perigo. É por isso que o vinho da cólera de Deus, mencionado no Apocalipse, é preparado sem mistura e dado aos adoradores da imagem da besta. Isso está em Apocalipse capítulo 14, verso 10. E você sabia que até a proporção do vinho para a água nos foi dada pelos antigos escritores gregos e latinos? Ela era da ordem de mais ou menos 1 parte de vinho
para 10 de água, ou, em alguns casos, de 3 para 1. Então, a maioria dos vinhos de mesa que as pessoas bebiam no antigo mundo do Novo Testamento era diluído em grandes proporções de água. Havia até diluições maiores. Séculos antes do Novo Testamento ser escrito, Homero descrevia na Odisseia a colheita de uvas durante o outono. O escritor fala também sobre o vinho do sacerdote Maro, um vinho tinto com a doçura do mel e tão forte que era diluído em água na proporção de 1 para 20. Como o Ciclope estava acostumado com o fraco vinho da Sicília, depois de provar o poderoso vinho de Maro, caiu num sonho profundo, o que deu a Odisseu a chance de arrancar-lhe o olho. Agora, uma coisa que muita gente questiona é o seguinte: como eles faziam para ter vinho não fermentado o ano inteiro, se a uva geralmente só dá numa época do ano? Eu posso garantir que eles conseguiam sim. O escritor romano Lúcio Moderatus, conhecido como Columeia, escreveu um tratado latino sobre a agricultura, no qual declarou: para que o suco da uva sempre permaneça tão doce como quando foi produzido, siga estas instruções. Depois de aplicar a prensa às uvas, separe o mosto mais novo, isto é, o suco fresco, colocando-o num vasilhame, ânfora, novo. Tampe-o bem e revista-o muito cuidadosamente com piche para não deixar a mínima gota de água entrar. Em seguida, mergulhe-o numa cisterna ou tanque de água fria e não deixe nenhuma parte da ânfora ficar acima da superfície. Tire a ânfora depois de 40 dias. O suco permanecerá doce durante 1 ano. Havia ainda outras técnicas. O escritor também romano Plínio escreveu: tão logo tiram o mosto, o suco de uva do lagar, colocam-no em tonéis, deixam esses submersos na água até passar a primeira metade do inverno, quando o tempo frio se instala. Este método deve ter funcionado bem na terra de Israel e usado pelos judeus nos tempos do Novo Testamento para ter durante todo o ano um vinho não fermentado. Outro método de impedir a fermentação das uvas era fervê-las e fazer um xarope a partir de uvas passas para dar às crianças, e os historiadores chamavam este vinho de oinos. Não há por que, então, pensar que os vinhos usados no Novo Testamento eram fermentados, no sentido de dizer que Deus permitiu o uso moderado do álcool. Nem Lucas ou qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho, oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide para falar da ceia de Cristo. Ora, o vinho não fermentado é o único fruto da vide verdadeiramente natural. Ademais, na cerimônia da Páscoa não deveria haver nenhum fermento em nenhum compartimento da casa. Afinal de contas, o fermento era símbolo do pecado. Se os pães asmos não continham fermento, como o próprio nome indica, é fácil concluir que o vinho também não poderia conter fermento. E o milagre de Caná da Galileia? Veja, em primeiro lugar, se as pessoas da festa já estivessem bêbadas e Jesus ainda assim oferecesse um outro vinho alcoólico para que elas continuassem bebendo, isso estaria longe de ser chamado de moderação. Além disto, para a mentalidade da época, como podemos ver nos escritos de Plínio e Plutarco, por exemplo, o bom vinho era aquele que tinha reduzido seu poder intoxicante, ou seja, quanto menos alcoólico, portanto mais doce, melhor. Logo, o fato do mestre de cerimônias comentar que Jesus trouxe o melhor vinho deve ser lido nesse contexto. Aliás, o fato de Jesus pedir para encher os jarros de água não soou surpresa porque pensavam que ele faria um suco de uvas passas para servir como era comum nessas situações. Mas ele transformou a água num suco com gosto de uva recém-espremida. Daí o comentário espantado daqueles que experimentaram o seu vinho. Olha aí o que acabamos de ver. Agora você entende que na Bíblia existe vários tipos de vinho. Vinho fermentado, que contém álcool, e vinho não fermentado, tirado direto da uva, que é o suco da uva.
Agora você tem essa noção. Quando aparece a palavra vinho na Bíblia, precisamos entender com o seu contexto de que vinho está se referindo, se é o vinho fermentado ou vinho não fermentado. Foi isso aí que nós acabamos de ver através deste estudo aí. Agora nós iremos analisar a água que Cristo transformou em vinho no capítulo 2 de João. Acompanhe juntamente comigo na tela para nós aprendermos. Aqui é o nosso título, Cristo e a água em vinho. E aqui está a leitura que nós iremos fazer. Vamos para a leitura. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Aqui está destacado metretas e 6 talhas. Por que eu fiz questão de destacar isso aqui? Porque aqui tem ensinamento muito profundo. Vamos ver o significado dessas 6 talhas e das 3 metretas. Temos aqui as 6 talhas de pedra. Em cada talha de pedra era colocado 2 ou 3 metretas. A metreta era uma medida antiga de líquidos, equivalente a cerca de 80 litros. Então, você já sabe agora o que é metretas. E as talhas eram um tipo de um jarro feito de pedra. Esculpia a pedra e ali fazia espécie de um jarro para colocar a água para os judeus se lavarem, que eles entendiam que era a purificação. Os judeus faziam as suas purificações com a água nestas talhas. Então, talhas era uma espécie de vasilha, um jarro. E nós temos aí 6 talhas com 2 medidas é igual a 12. Por isso que João deixou aqui destacado 2 e 3 metretas. Temos 2 medidas aqui. Então nós temos aqui 6 talhas com 2 medidas é igual a 12. Então nós pegamos 6 talhas e multiplicando por 2, o que vai dar aqui? 12. E 12 aponta para as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Esta foi a primeira medida. Agora nós temos a segunda medida aqui, 6 talhas com 3 medidas é igual a 18. O número 18 em hebraico é Shai, que significa vida. Olha o que Cristo fez aqui com isso. Foi assim que Cristo começou dando vida para todos, judeus, as 12 tribos e os apóstolos, a igreja de Cristo, judeus e os gentios. Agora você entendeu por que 6 talhas e por que 2 ou 3 metretas. Continuando agora a nossa leitura, porque nós paramos aqui nas metretas e vamos agora continuar. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. O mestre-sala chamou o esposo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. O que Cristo fez foi bom vinho. Cristo fez algo bom. Não foi ruim o que Cristo fez. Foi bom. Lembra do capítulo 1 de Gênesis, que quando Deus terminou a sua obra, ou seja, tudo que Deus fez e faz é bom. Então, o vinho que Cristo fez foi bom,
não foi um vinho ruim, um vinho pior, não foi um vinho que continha álcool. Acontece que alguns pegam a palavra vinho e já diz que esse vinho é um vinho que contém álcool, mas nós aprendemos no começo desse vídeo com o estudo sobre vinho que existem dois tipos de vinho. Este vinho aqui não é um vinho que continha álcool, porque ninguém aqui se embriagou, se embebedou. Cristo não poderia fazer algo ruim, por isso que o que Cristo fez foi bom. Ou seja, está aqui provado, registrado que o vinho que Cristo fez não continha álcool, foi direto extraído da uva. Para esse vinho que Cristo transformou aqui conter álcool, tinha que esperar no mínimo aí entre 3 a 7 dias para ficar um vinho fermentado contendo álcool. E nós sabemos que o milagre que Cristo fez aqui foi instantâneo, foi no ato. Para esse vinho aqui conter álcool, ou seja, ser um vinho fermentado, tinha que esperar aí de 3 a 7 dias para conter um teor alcoólico. E nós sabemos que aqui foi experimentado, o mestre Sala provou o vinho na hora, no ato que Cristo fez o milagre. Então, não continha álcool aqui nesse vinho. Aqui está provado que o vinho que Cristo fez não foi um vinho alcoólico, não continha álcool. Acabamos de ver mais uma vez que o vinho que Cristo fez não continha álcool, não foi um vinho alcoólico. Já existe Bíblia, meus queridos, que no capítulo 2 de João e no versículo 9, aonde aparece a palavra vinho, já está traduzido como suco de uva. Essa Bíblia aqui, por exemplo, já traduziu João 2,9 colocando suco de uva, porque alguns lê a palavra vinho e entende que é vinho alcoólico, que é esse vinho que nós conhecemos nos dias atuais. Essa Bíblia aqui ela já colocou, não sei se você está vendo aí, ó. Olha aí o capítulo 2 de João e o versículo 9, tá vendo aí? Esta Bíblia aqui já traduziu colocando suco de uva. Alguns lia a palavra vinho e pensava que era esse vinho que nós temos nos dias atuais, que era um vinho alcoólico fermentado, e por isso que algumas Bíblias já estão traduzindo, colocando suco de uva e não vinho, para facilitar e não causar problema. A pessoa quando lê na Bíblia e vê a palavra vinho, talvez ela já pensa que é o vinho alcoólico, que é esse vinho que vende nos mercados, nos bares. O contexto é que vai nos dizer se o vinho é alcoólico ou não alcoólico, se é fermentado ou não. E nós aprendemos aqui, vimos dentro do contexto vinho alcoólico e vinho não alcoólico. Paulo, ele aconselhou a Timóteo, e Paulo também deu conselhos escrevendo para os Efésios no capítulo 5, dizendo para eles não ingerirem vinho que contém álcool. Então, com isso, nós temos aqui vários conselhos na Bíblia aconselhando a se afastar da bebida alcoólica, a não ingerir vinho alcoólico. Com isso, nós aprendemos aqui que bebida alcoólica não é boa. O conselho que a Bíblia dá para nós é se afastarmos da bebida alcoólica, é não ingerir vinho alcoólico. E, como falamos no começo do vídeo, a mãe aconselhou o seu filho, eu também aconselho que nós se afastemos da bebida alcoólica, não ingira bebida alcoólica, não beba nada que contenha álcool, se afaste disso, reveja os seus conceitos. Quem está falando aqui é uma pessoa que se prejudicou ingerindo bebida alcoólica. Se afaste desta tal bebida alcoólica. Por que que tem que ter álcool para comemorar alguma coisa?
Por que que tem que beber vinho que contém álcool para ficar feliz, para ficar alegre, para comemorar? Por quê? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ter o álcool? Por que que tem que ter cerveja? Por que que tem que ter cachaça? Por que que tem que ter uísque? Por que que tem que ter bebida alcoólica para comemorar, para festejar, para ficar alegre? Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Visto que isto prejudica. Se afaste da bebida alcoólica. Esta bebida alcoólica me prejudicou. Ela prejudica a sociedade. Ela destrói famílias. Reveja os seus conceitos e não beba bebida alcoólica, porque é muito perigoso. Esse é o conselho que eu deixo aqui registrado com base no que a Bíblia também aconselha para nós nos afastarmos da bebida alcoólica. Então, com isso, ficou aqui registrado que a água que Cristo transformou em vinho não foi um vinho alcoólico. Jamais Cristo ia fazer uma bebida que continha álcool para prejudicar as pessoas. Não, Cristo, ele não fez isso. Agora, se depois alguém pegou aquele vinho que Cristo transformou e alguém foi lá e transformou em um vinho alcoólico, aí é com a pessoa. Mas Cristo não fez um vinho contendo álcool. Eu creio que deu para vocês entenderem. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.